Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Home, onde serão discutidos os resultados do quarto trimestre de 2023. Antes de prosseguir, eu gostaria de esclarecer que esta teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da empresa, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em meras previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais, estando, portanto, sujeitas à mudança. Cabe lembrar que essa teleconferência está sendo gravada e realizada em português com tradução simultânea para o inglês, acompanhada dos slides disponíveis na central de resultados do nosso website de relações com investidores, no endereço www.home.com/investidores. Durante a apresentação, todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, digite juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, mais instruções serão fornecidas posteriormente. Conosco hoje está o senhor Luiz Cassiano Rosolém, diretor-presidente, e Fábio Tayar, diretor de Relação com Investidores. Inicialmente, o executivo irá apresentar os resultados do quarto trimestre de 2023 e, na sequência, estarão disponíveis para responder suas perguntas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Luiz Cassiano. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado por participar da conferência de resultados da Home do quarto trimestre de 2023. Nós encerramos 2023 com grande sucesso. Eu gostaria de destacar realmente as melhorias significativas em nossas operações, além de investimentos contínuos em tecnologias focadas em fazer o nosso cliente alcançar o sucesso. O ano foi marcado pelo desenvolvimento do nosso capital humano e pela busca constante da excelência em saúde e segurança ocupacional. Nosso time foi resiliente, encontrou alternativas com muito comprometimento. Grande destaque foi a consolidação dos nossos novos produtos. O HomeMás, responsável pela locação de máquinas, e a Prodes, fintech especializada em financiamento de máquinas. Hoje, ambos são sucesso absoluto no mercado de bens e capital e estão altamente alinhados ao nosso propósito de garantir o sucesso do negócio dos nossos clientes. Esses novos produtos também permitiram atenuar a redução de demanda, mantendo o resultado da unidade de máquinas Home sólido e rentável. Mas a maior satisfação é ver esses nossos clientes de locação prosperando, aumentando a parceria com a Home e refletindo, assim, o nosso compromisso com o seu sucesso. Destaco também a operação da BW na Alemanha, que demonstrou uma significativa recuperação em 2023. Encerramos o ano com lucro operacional. As adequações na estratégia da unidade, realizada nos últimos anos, e a dedicação em trabalhar cada vez mais próximo dos clientes resultaram em um aumento muito bom de peças e serviços ao longo de 2023 e, mais recentemente, em novos pedidos, aumentando significativamente nossa carteira já para 2024 e para 2025. Na unidade de fundos usinados, foi apresentado muitos desafios em 2023 devido à redução da demanda por peças fundidas. Ao longo do ano, dedicamos todos os esforços para ajustar a estrutura ao novo volume de produção, revisamos processos internos para ser cada vez mais lean. Hoje estamos iniciando 2024 mais estruturados e enxutos nessa unidade, prontos para recuperar a rentabilidade, mesmo ainda em um cenário de demanda desafiador. Para 2024, estamos confiantes de que nossos diferenciais competitivos nos permitirão continuar a evoluir e agregar mais valor a todos os stakeholders. Mantemos investimentos sólidos em inovação,
abrangendo tecnologias como conectividade, Big Data, novas gerações de máquinas, aprimoramento de processos e, principalmente, desenvolvimento humano. Não gostaria de terminar sem antes destacar uma importante conquista da Home no final de 2023, a certificação ISO 45001. Foi uma longa jornada, mas nos sentimos gratificados, pois essa certificação fortalece o nosso alicerce em cuidar cada vez mais de pessoas. Passo agora a palavra para o Fábio, que irá detalhar os resultados do ano e do quarto trimestre de 23. Obrigado. Primeiro, bom dia a todos. Muito obrigado. Iniciando a apresentação dos resultados do quarto trimestre, como destaques, temos 2023 foi um ano de resultados sólidos. O quarto trimestre nós atingimos um EBITDA ajustado, ou seja, sem as operações imobiliárias da companhia, de aproximadamente 58 milhões de reais, representando uma margem de aproximadamente 15%. Também tivemos uma entrada de pedidos praticamente estável em relação ao quarto trimestre de 2022, totalizando 273 milhões, com destaque para a unidade, a nossa operação na Alemanha, a BW, que trouxe um crescimento bastante significativo de pedidos em 2023. Também mais um trimestre de forte geração de caixa. Geramos no quarto trimestre quase 30 milhões de caixa, reduzindo de maneira significativa a dívida líquida, que permanece no patamar bastante saudável, demonstrando a solidez financeira da Home. Nas unidades de negócio, em máquinas Home, destacamos a entrada de pedidos do segmento de locação, que em relação a 2022 apresentou um novo crescimento na ordem de 34%. Essa é uma solução do qual lançamos há cerca de 3 anos atrás, que tem crescido a cada ano, tem tido muito sucesso na operação dos nossos clientes, onde grande parte desses clientes alcançam sucesso e fazem um novo negócio com a Home. Junto com a alocação de máquinas, também não podemos deixar de destacar a operação da Prodis. O Cassiano comentou, ela vem crescendo, já está com uma carteira de aproximadamente 65 milhões de reais, né? E se mostrando uma alternativa bastante ágil, digital, descomplicada para o financiamento de máquinas Home, principalmente as máquinas seminovas. Indo para a BW, ela atingiu uma receita líquida de aproximadamente 225 milhões de reais, e isso representou um crescimento importante em relação a 2022, na ordem de 25%. Esse crescimento veio não somente do incremento da entrada de pedidos de máquinas, mas também do crescimento de peças de reposição e serviços, isso demonstrando uma proximidade ainda maior da BW, a preocupação com as operações dos clientes. Esse crescimento de receita, né, aliado, né, à eficiência operacional que nós conseguimos alcançar em 2023, fez com que a gente tivesse um incremento de mais de 10 pontos percentuais na margem bruta da BW, que atingiu 21,9% no ano de 2023. Isso também permitiu que a gente voltasse a ter resultados positivos, e sendo que a margem operacional apresentou crescimento de 13,1 pontos percentuais em relação a 22, mostrando a capacidade de reação das operações da BW. E, por fim, ela terminou com uma carteira de pedidos de cerca de 265 milhões, representando um crescimento de 38% em relação a dezembro do ano passado, demonstrando uma perspectiva positiva da BW para os próximos exercícios. Também gostaria de destacar aqui, mais uma vez no quarto trimestre, declaramos e efetuamos o pagamento ainda dentro de 2023 dos juros sobre capital próprio,
né, que usualmente nós fazemos trimestralmente, na ordem de 17 milhões de reais. E, por fim, com muita satisfação que nós deixamos público que a Home recebeu a certificação da norma ISO 45001, que é uma norma com foco em saúde e segurança ocupacional. Esse é um compromisso da companhia, um valor da companhia desde toda a sua existência com os seus colaboradores, e agora isso faz parte oficialmente, né, de um sistema de gestão integrado, onde então nós recebemos a marca da ISO 45001. Os desafios não param por aí, a gente obviamente busca melhorias constantes nessa área, né, mas a obtenção da certificação é um marco muito importante para a companhia. Temos o ambiente macroeconômico, né? 2023, pelo menos 9 primeiros meses, mostram, né, a indústria da transformação tendo praticamente estável, um leve crescimento em relação a 2022, mas 2023 tem sido um ano, vamos dizer, que a indústria tem andado praticamente de lado, né? Alguns setores melhorando, como extrativo, outros passando por um momento mais de resfriamento, como o agrícola, né? De qualquer forma, aqui eu acho que a mensagem é que nós estamos preparados, tanto em tecnologia quanto em soluções, né? Novas soluções, para proporcionar para os nossos clientes, né, o máximo de oportunidades e também prontos para capturar todas as oportunidades que o mercado nos conceder. Em termos de utilização da capacidade, se a gente olhar essa linha azul, que é 2023, ela está praticamente no nível, permaneceu durante todo o ano, num nível similar aos anos anteriores. Isso é o que a gente, de fato, vê em campo dos nossos clientes, ou seja, os clientes estão trabalhando no volume de atividade bom, né? A gente vê uma consistência nas operações dos nossos clientes, né? Isso também se reflete principalmente na parte de serviço pós-venda que nós oferecemos aos nossos clientes, né? Porém, a hora que a gente olha um pouco na questão de confiança, de perspectiva, a gente vê que ainda não tem uma recuperação mais robusta, né? Alguns meses apresentando uma leve recuperação, mas ele encontra ainda num patamar, ou seja, entre a divisão do que é o otimismo para o ambiente mais neutro em relação à confiança para realizar novos investimentos. Mas aqui também destaco que até num ambiente desse, né, onde é um pouco também um cenário desafiador para os nossos clientes, soluções como a locação de máquinas, por exemplo, pode se mostrar e tem se mostrado uma solução bastante versátil para esses momentos mais difíceis. Em termos dos segmentos que demandaram nossos equipamentos e fundidos e usinados em 2023, né? Aqui o destaque é para a prestação de serviço, ou seja, sempre tem, ou historicamente tem sido, né, o principal segmento consumidor de máquinas home. 2023 não foi diferente, até apresentando um certo crescimento, né? Repito aqui que esses são prestadores que usualmente têm como clientes, né, tem como setores atendidos mais de um setor. Eles fazem peças para máquinas e equipamentos, para automotivo, para máquinas agrícolas, entre outros setores, né? Então, esse é um segmento que tem ido bastante bem. Máquinas e equipamentos, aqui é bastante variado também, mas é um grande consumidor de máquinas home em geral. Também em 2023 teve uma representatividade grande. O agrícola deu uma desacelerada, principalmente no segundo semestre, então caiu um pouco a participação do agrícola, que veio bastante bem nos últimos anos, né? E os demais segmentos, basicamente, permaneceram os mesmos.
Na BW, né, nós tivemos, no ano de 2023, uma diversificação entre setores maior, né? Ou seja, embora o ambiente externo não esteja um ambiente forte em investimentos, a gente tem conseguido achar as alternativas, né, para conseguir maior volume de entrada de pedidos e de negócios na BW. Né? Então, setores como defesa tiveram uma representatividade importante em 2023, né? Segmentos como construção e mineração, né? Também conseguimos ótimos negócios, tanto na Europa, mas principalmente nos Estados Unidos, né? Setores como energia, né, que em alguns continentes, alguns países é algo mais crítico, também conseguimos alternativas junto a esses clientes e, enfim, acho que a gente com essa diversificação também conseguimos trazer um volume de pedidos bastante significativo que nós vamos poder conferir nos próximos slides. Em fundidos e usinados, a gente já vem, desde o início do ano, deixando isso bastante transparente para o mercado como um todo. O setor de energia eólica teve uma forte desaceleração em 2023. Isso, obviamente, refletiu no volume de faturamento e de novos pedidos da unidade de fundidos e usinados, né? Por outro lado, o segmento automotivo comercial continua muito bem, com boas perspectivas, assim como o segmento de construção, linha amarela, principalmente a partir de meados do ano de 2023, começou a demonstrar uma recuperação e uma boa perspectiva futura também. Máquinas agrícolas foi muito forte até um determinado período do ano, depois deu uma desacelerada, ainda tem um volume de estoques significativo em campo que deve se normalizar nos próximos meses, e aí a gente começar a entender um pouco melhor como é que vai ser a dinâmica desse segmento para 2023, para 2024, desculpe, mas teve uma materialidade, uma significância grande nas receitas de 2023. Em termos de representatividade de cada unidade de negócio, né, máquinas home apresentou um crescimento, mas principalmente porque fundidos e usinados teve uma forte desaceleração no faturamento, como a gente já viu agora no slide anterior. Então, máquinas home, embora também tenha caído um pouco o faturamento, ela passou a ganhar representatividade, e o maior crescimento, de fato, veio da operação da BW na Alemanha, né? Houve um crescimento de receita, a gente viu as margens expandindo, e ela chegou, então, atingiu aí quase 20% nas receitas consolidadas de 2023. Em termos de região geográfica, né, o Brasil, que representou 74%, passou a representar 71% em 2023, principalmente pelo crescimento da BW, né, que aí a BW, ela principalmente aqui está em Europa, Estados Unidos e Ásia, né? Então, como ela cresceu, acabou, de certa forma, diluindo um pouco o mercado doméstico, né? Europa ficou praticamente estável, Estados Unidos apresentou um crescimento aqui muito como reflexo dos negócios que a BW fechou na Europa, né? A América Latina teve uma leve queda, principalmente pelo ambiente que se encontrou a Argentina em 2023, que é um mercado importante para nós, né? E a Ásia está voltando, então sim, representou 2% das receitas, mas na carteira de pedidos da BW já tem uma composição mais significativa, então a gente vê um movimento de oportunidade de novos negócios maior na Ásia para a BW também. Em termos de entrada de pedidos, o quarto trimestre em máquinas home houve uma redução de aproximadamente 6,5%, no ano de 23%, aqui principalmente vindo das exportações, né? Aqui, se a gente olhar o continente europeu, que é representativo dentro das nossas exportações de máquinas home, né?
teve uma desaceleração, ambiente inflacionário, juros mais elevados, né, estimulando um pouco os investimentos, né, e isso fez com que houvesse uma queda relevante na entrada de pedidos de máquinas home, principalmente na Europa e na América do Sul, muito mais em virtude de aspectos políticos burocráticos, né, mas de qualquer maneira teve aí uma redução em relação ao quarto trimestre de 22. E aqui, só é importante ressaltar que parte dessa queda de mercado externo, nós conseguimos fazer uma certa compensação parcial em virtude do crescimento e da consolidação do nosso negócio de locação. BW apresentou crescimento no quarto trimestre, mas é melhor olhar o ano, teve um crescimento bastante significativo de novos negócios, a gente já vai ver a carteira. BW terminou com uma carteira muito sólida, então estamos falando de um crescimento aí significativo de negócios que serão aí objeto de faturamento em 2024, até já tem pedidos para o início de 2025. Fundidos e usinados continua num patamar bastante baixo, o segmento eólico ainda está bastante retraído, né? E no ano, principalmente pelo eólico e uma parte pela desaceleração do agrícola também, teve uma redução de entrada de pedidos relevante. Então, como um todo, a entrada de pedidos do quarto trimestre de 23 ficou praticamente estável em relação ao quarto trimestre de 22. Aqui o destaque para a BW, né? No ano, teve uma certa redução, a maior redução acabou vindo proporcional, né, de fundos usinados pelos motivos que a gente já comentou, né? Mas, de qualquer forma, como nós já mencionamos no início do call, né, a BW, o fundidos usinados já passou ao longo de 2023 por uma readequação, por melhorias operacionais, né, vislumbrando recuperação de margens aí para o ano de 2024. Em termos de carteira de pedidos, máquinas home terminou com 177 milhões, uma queda de 20%, né? Ou seja, em dezembro, em relação a dezembro de 2022, né? Mas o cenário continua, de certa forma, positivo, né? Como eu falei, nós estamos com portfólio de produtos, soluções de locação, de financiamento e pós-venda muito sólidos para capturar as oportunidades aí ao longo de 2024. A BW, né, apresentou um crescimento de 38% na carteira. Essa carteira de 265 milhões, né, grande parte aí está para 2024, mas já tem inclusive pedidos por início de 2025. Então a gente olha para a BW com muito otimismo, olhando para 24 principalmente, né? Uma questão agora de executar com excelência e conseguir melhorar ainda mais os seus resultados. E fundidos usinados, aqui pela forte queda na entrada de pedidos, a carteira também terminou em nível bastante baixo, né? Por outro lado, eu acho que a gente tem setores que estão demonstrando recuperação, como o automotivo comercial e a parte de construção, né? Onde também nós estamos hoje bastante ajustados e preparados para capturar essas oportunidades, né? E mesmo num ambiente mais desafiador em termos de volume, a gente conseguir recuperar as margens operacionais dessa unidade de negócio. Então, se olhar o total da carteira de pedido, ela caiu em torno de 11,8%, mas ainda assim terminamos uma carteira bastante sólida no final de 2023, né, de aproximadamente aí 493 milhões de reais. Quanto aos resultados, o que a gente vai ver, né, começando por margem bruta, né, houve uma redução da margem bruta do quarto trimestre de 2023 em relação ao quarto trimestre de 2022, né? Isso é importante a gente comentar que se a gente olhar, né, máquinas home, ela manteve um nível de rentabilidade muito sólido. A BW apresentou uma recuperação de margem também significativa nesse período de comparação, né? Por outro lado, a gente, no quarto trimestre, concluiu o processo de readequação da unidade de função. Isso trouxe, obviamente,
mais gastos não recorrentes, vamos chamar, para a fundição, né? Até os primeiros 9 meses tinha sido em torno aí de 12 milhões, a gente teve mais aproximadamente uns 10 milhões nesse quarto trimestre, né? O que machucou muito a margem e trouxe a margem bruta para baixo. Ou seja, se nós considerarmos o business de máquinas e máquinas home e máquinas BW, né? Nós tivemos conjuntamente essas duas unidades até uma evolução na margem bruta. Porém, com os gastos de reorganização, readequação da unidade de fundidos usinados, fez com que, então, a margem bruta consolidada apresentasse essa queda. E aqui o lucro bruto teve uma queda de 72 milhões, não só pela redução da margem bruta, mas também porque teve uma redução importante de faturamento, de novo, principalmente na unidade de fundidos usinados. No ano, a margem bruta apresentou uma queda já bem menor, né? Se a gente olhar nesse período anual de comparação, máquinas home até apresentou um leve aumento de margem bruta, mesmo com uma redução significativa de volume, que aí veio principalmente da redução das exportações, né? E aqui é onde a gente acaba ratificando, né, que o business de locação, né, e da Prodes, né, tem conseguido, né, trazer uma maior sustentabilidade para as margens da unidade de máquinas home. Nesse período anual de comparação também a BW trouxe uma evolução também muito importante de margem bruta, né? E por outro lado, fundidos usinados, ou seja, mais de 20 milhões de não recorrentes, acabou machucando a margem em 2023, mas de novo, acho que agora a gente está muito mais ajustado para enfrentar aí 2024 também na unidade de fundidos usinados. Em termos de lucro operacional, né, com a queda do volume de faturamento e com uma queda da margem bruta, né, ele acabou também fazendo que houvesse uma redução do lucro operacional, né, e da margem operacional, margem EBIT, né, de novo, muito em virtude da redução de volume dos gastos com a fundição. No ano apresentou uma redução, né, também pelos mesmos motivos nós já comentamos, principalmente pela redução de volume. Na margem EBITDA, nós vamos ver comportamento similar ao que aconteceu na margem EBIT, né, uma redução de margem EBITDA, mas de qualquer forma, já vi que tanto no quarto trimestre quanto em 2023, ainda a gente continua com uma margem bastante sólida, né, então foi 14,9%, no ano aproximadamente 14,5% de margem EBITDA. Em termos de lucro líquido, né, a gente, tudo isso nós já comentamos, trouxe uma redução da margem líquida, mas de novo, ainda no nível razoável, bastante um lucro líquido ainda sólido, alcançado em 2023, né? Quarto trimestre, a margem bruta, a margem líquida, desculpe, caiu de 13,9 para 9,3 e no ano de 12,2 para 9,3%. Aqui é muito importante a gente entender cada unidade de negócio, né? Então, como eu comentei, embora tenha havido uma redução de volume em máquinas home, e aqui principalmente relativo à queda nas exportações, o mercado interno com vendas e principalmente com o negócio de locação, né, permitiu que a gente conseguisse manter a rentabilidade dessa unidade de negócio em patamares bastante elevados, se vocês compararem historicamente, tanto em margem bruta, falei, um leve aumento, né? Assim como aconteceu na margem EBITDA, a despeito de ter caído bastante o volume de faturamento. BW, como a gente já comentou, houve um aumento de faturamento em 2023, né? E com isso, né, melhoramos a eficiência operacional, maior presença de peças e serviços,
tudo isso permitiu que a gente tivesse, então, uma recuperação importante de mais de 10 pontos percentuais na margem bruta e já entregando um EBITDA positivo na ordem de 5%, né? E, de novo, olhando para frente com uma carteira muito robusta, uma boa perspectiva aí, principalmente para o ano de 24. E fundidos usinados, aqui realmente a queda é bastante significativa, nós estamos falando de uma queda de mais de 50% na receita, né? Ali é uma unidade que traz um custo fixo significativo, além de todas as despesas que eu já comentei relativas a essa readequação, essa reorganização da estrutura e dos processos para que a gente, então, entre em 2024, né, buscando uma recuperação de rentabilidade, mas tudo isso machucou muito o resultado dessa unidade, que em 2023 apresentou margens negativas. Em termos de posição financeira, né, continuamos muito sólidos, terminamos o ano com 314 milhões em caixa, 393 milhões de dívida, temos vencimentos significativos para 24, porém, temos também um caixa muito robusto para fazer frente a essas obrigações de mais curto prazo, né? Ainda temos captações ao longo do ano para realizar, mas, de qualquer forma, a gente termina o ano, né, com uma dívida líquida na ordem de 79 milhões, né, demonstrando a solidez financeira, e o cuidado e a preocupação com a gestão do caixa da companhia. Em termos de performance da ação, né, bem de capital acaba sendo mais cíclico, né? A gente viu ali a performance, o ambiente macro para a indústria é um ambiente que está basicamente estável, né? Então, a gente olhando a performance da nossa ação em relação ao Ibovespa, nos últimos 2 anos a gente performou abaixo do índice. Bom, mais uma vez eu agradeço a todos pela participação, né? E ficamos à disposição para perguntas e dúvidas que porventura tenham. Mais uma vez, muito obrigado e um ótimo dia. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Lembramos que essa teleconferência é exclusiva para investidores e profissionais de investimento. Para fazer uma pergunta, digite-a juntamente com seu nome e o nome da empresa que você representa na ferramenta de Q&A do aplicativo Zoom. Para perguntas via áudio, utilize a ferramenta Raise Hand para liberarmos o seu microfone e, em seguida, identifique-se. Acho que então, um probleminha para escutar o Cedric, eu vou já iniciar nas perguntas e respostas. Para um pouquinho. Não? Só um minutinho. Bom, vamos lá, eu vou para a primeira pergunta do Lucas Xavier. Poderiam comentar como está o processo de reestruturação de fundidos usinados devido à menor entrada de pedidos? Está concluído, né? A gente acabou tendo aí pouco mais do que 20 milhões de ajustes de reestruturação, principalmente ajustes de quadro, estoque e ativos sem movimentação. E a gente já fez tudo isso durante o ano de 2023. Foram aí, infelizmente, perdas importantes, mas necessárias para que a gente adequasse a unidade. A gente já viu aí uma entrada de pedidos no 4º trimestre, Lucas, melhor em relação ao 3º trimestre. Ainda no agrícola está bastante com incerteza, mas no automotivo pesado e na parte de construção a gente já tem releases bons dos clientes para o ano de 2024. A gente realmente espera
voltar à rentabilidade em 2024 nessa unidade. A segunda pergunta também do Lucas, poderiam comentar um pouco como... desculpa, acho que vocês apagaram a pergunta. Era a mesma pergunta, desculpa. Então, eu vou na pergunta do Rubens. Quais as medidas que a administração está tomando em relação aos fundos usinados e qual a expectativa para 2024 e 2025? Acho que eu já respondi boa parte na pergunta anterior. Então, a gente fez reestruturação, a redução de produção, né, da unidade foi bastante significativa, principalmente na parte de fundidos pesados. Nós temos, sim, alguma expectativa para 2025 voltar alguma coisa para a energia eólica na fundição, não para 2024, né, mas a gente está trabalhando aí com alguns clientes para ter algumas peças, quem sabe, para 2025. É um trabalho de competitividade importante, então não é fácil. De qualquer forma, a gente fez algumas estruturações dentro da unidade que a gente espera que em 2024 já gere bons efeitos, tanto em redução de processo, em melhora de processo, em redução de desperdício, para que a gente tenha um 2024 melhor. E fizemos algumas alterações também nas duas fundições. Nós temos duas fundições, a gente mudou o mix de produto delas para que também a gente fique mais produtivo. Tá? Próximo do João Paulo. Bom dia, Cassiano Fábio. Obrigado pela apresentação. Obrigado, João. Acho que a gente está indo no caminho certo. Vamos lá. Próxima pergunta. Bom dia, parabéns pelo trabalho e resultados. Do José Otero. Primeiro, ajustes operacionais da fundição já colocam os resultados de 2024 no break-even ou superiores. É difícil, a fundição nossa ela é bastante focada em bens de capital, né? Você vê pela estruturação, mesmo automotivo é automotivo comercial, né? Bens de capital, construção é bens de capital, própria energia é bens de capital, é agrícola, basicamente máquinas agrícolas, bens de capital. Então, depende bastante da demanda, é uma demanda bastante volátil, que muda bastante rápido ao longo dos trimestres, mas se a gente espera, pelo menos o comercial, automotivo comercial e construção em 24 melhor do que foi 23, e o agrícola mantendo um patamar razoável, é bem possível, sim, e esse é o nosso trabalho para que a gente volte a ter rentabilidade na fundição em 2024. Próxima pergunta do Cedric. Ótimo que a gente conseguiu fazer via chat, Cedric. Bom, parabéns pelos resultados. Vocês poderiam ilustrar as mudanças que foram feitas na parte de fundidos usinados? Muito obrigado. Acho que eu já passei, né? Mas foi sim muita reestruturação de processo, infelizmente de mão de obra, também de ativos, e a gente está, acho que, bastante preparado para 2024 para fazer o turnaround dessa divisão. Foi mais ou menos pouco mais do que 20 milhões de itens não recorrentes, né, na fundição. Rodrigo Queiroz, bom dia, parabéns pelos resultados. Duas perguntas. Se possível, eu gostaria de fazer... o valor de estoque foi reduzido em quase 100 milhões em relação ao terceiro TRI. É uma tendência a redução de estoque para 2024? Sobre a unidade de fundos usinados, é esperado que ela volte a ter margem positiva ainda em 2024? Bom, vou começar pela segunda. Como eu já disse, sim, nós estamos buscando, sim, ter o turnaround dessa unidade para 2024. E a primeira pergunta sobre os estoques, bem observado, foi o grande responsável pela geração de caixa no quarto trimestre, a redução dos estoques. A gente ainda tem um giro de estoque que não é o giro de estoque que a gente busca, ele está um pouco acima do que deveria. Então, a gente deve ter, sim, uma tendência de redução de estoque no início de 2024, buscando melhorar o giro desses estoques. E
E é óbvio que se a gente tiver uma demanda muito maior no curto prazo, que por enquanto o mercado não mostra isso, a gente consome capital de giro. É da natureza do nosso negócio isso, mas de qualquer forma a gente já está quase num capital de giro ótimo é, dentro do patamar de demanda atual em máquinas home, que foi a grande responsável pela redução do estoque nesse quarto trimestre. Tá? Próxima pergunta vem do Antônio Riso. Na área de fundos isencionados eólicas, vê algum sinal de melhora de pedidos? Para o curto prazo, não. A gente está, sim, conversando com os nossos clientes de eólica para, quem sabe, 2025, 2026. A gente acredita que dificilmente nos patamares que tiveram de demanda em 2022, 2021, mas pode ser que volte alguma coisa num volume bem menor em 2025, 2026, se a gente conseguir ser competitivo e claro, adicionar margem também para os nossos stakeholders é importante nessas negociações. Próxima pergunta, José Otero. Projetos e parcerias futuras de eólico, Petrobras e WEG. Home está no jogo como fornecedor de fundidos? Nesse caso específico, a WEG é um cliente nosso, mas não especificamente para essa parceria, né? E a gente ainda tem que tentar conquistar alguns pedidos adicionais desse cliente. Próxima pergunta, Rubens Machado, investidor. A empresa pretende manter a mesma remuneração para os acionistas, mesmo com essa diminuição na receita e na margem da empresa? Essa decisão é uma decisão do conselho, né? E claro, do acionista, ele lá na Assembleia pode direcionar o que ele quer fazer com o lucro acumulado. Nós fizemos, sim, uma boa distribuição ao longo de 2023. Nós fizemos, ou pelo menos mandamos uma proposta para a GO de mais um benefício para o investidor, que é a bonificação, né, onde melhora o custo de aquisição das ações e, aí, consequentemente, reduz o ganho de capital numa eventual venda. Então, isso é importante. A gente quer, sim, manter, a gente tem uma política de distribuir pelo menos 35% do nosso lucro líquido do exercício. A gente vem distribuindo um pouco mais que isso. E, claro, vai depender também dos benefícios fiscais, né? Se o JCP continuar, sem dúvida, a gente tem que usar esse benefício, porque é importante para o acionista, né? Se ele não continuar, a gente tem o compromisso, sim, de estar distribuindo pelo menos 33% do lucro líquido, a não ser que a gente tenha projetos que possam render mais que isso e utilização melhor para o acionista do que a distribuição. Próxima pergunta é do Matheus Klein. O que o investidor pode esperar com relação à distribuição de dividendos do JCP? Será assegurado algo devido aos resultados atuais? Acho que eu já cobri essa pergunta na resposta anterior. Próxima pergunta é Conrado Carvalho. Bom dia, Conrado. Poderiam dar melhores detalhes sobre a produção e vendas para o mercado bélico? Sim, o mercado de defesa é um mercado importante para bens de capital como um todo, e máquinas ferramenta não é diferente. E o mercado de defesa crescendo mundialmente, sem dúvida, gera alguma demanda. É um mercado importante, adicional ao mercado da home e máquinas home, e principalmente ao mercado da BW, né? Nós já entregamos em 2023 máquinas para esse mercado, e a gente tem máquinas para 2024, e a gente tem negociações para o futuro. Então, é um mercado, sim, importante, mercado de defesa,
para a indústria de máquinas, tanto home quanto BW. Próxima pergunta, do Marco Carregari. Bom dia, Marco. Tendo em vista a demanda e os ajustes efetuados, o negócio de fundidos usinados deve ser desempenho operacional similar ao exercício anterior. A gente espera realmente que o fundidos tenha um desempenho de margem melhor, ou bem melhor, em 2024 do que foi em 2023, decorrente já dos ajustes efetuados. Próxima pergunta. Poderiam dar uma perspectiva para a continuidade do crescimento da unidade de locação e como fica o registro da entrada de pedidos dessa unidade? Ela é registrada na unidade de máquinas e equipamentos? Sim, vou dar um pouco de perspectiva dessa unidade, João. Quem fez a pergunta foi o João Paulo. A gente faz o registro do contrato de locação. Nosso contrato é um contrato de 1 ou 2 anos. Então, esse registro, obviamente, é de um valor significativamente inferior do valor de uma venda de uma máquina. Mesmo porque a nossa locação é uma locação bastante agressiva em termos de valor. A gente está falando aí para o cliente um valor mensal da locação, do aluguel, de menos de 2% do valor da máquina, né? Então, o contrato em si, quando ele é registrado na entrada de pedidos, ele mostra somente 12 ou 24 meses desse valor, desses 2% da máquina, o que é metade ou menos da metade do valor de uma máquina. Então, é assim que a gente faz o registro, porque esse é realmente o contrato que a gente tem que cumprir e assinado junto ao cliente. Em termos de perspectiva de crescimento, a gente vem trabalhando muito forte e a gente quer, sim, em 2024, continuar crescendo com esse novo produto para o cliente. Claro, depende do cliente. O cliente conhece o negócio dele, o cliente precisa prosperar e ele escolhe entre locar uma máquina ou comprar uma máquina, né? Essa decisão é do cliente, tanto que o nosso time de vendas ele tem um variável bastante alinhado, seja locando ou seja comprando, o variável do vendedor da Home ele é muito similar. Por quê? Para não ter nenhum bias no cliente. O cliente precisa escolher o que é melhor para o negócio dele. Eu, pessoalmente, acredito que é um negócio que só tende a crescer, sim, ao longo dos próximos anos. Porque eu acredito que o cliente pode alocar o capital dele ainda melhor tendo a opção de locação. Ele paga um valor mensal bastante baixo e esse recurso pode ser utilizado em outros projetos do cliente que possam dar também retornos importantes. Isso corrobora vários clientes que já locam há um bom tempo e que hoje cresceram, estão sólidos, estão locando mais, então são boas histórias de sucesso nos últimos anos. Eu acredito que isso vai influenciar ainda mais outros clientes e a locação vai ganhar cada vez mais representatividade no negócio da Home. Até onde isso pode chegar é difícil de estimar, né? Mas o importante é que o cliente tem mais alternativas para ter sucesso e esse é o nosso propósito. Obrigado, João. A próxima é do Antônio Riso. Em termos estratégicos, a companhia tem condições de aumentar a competitividade, buscando um forte aumento do percentual em exportações nos 2 segmentos, máquinas e fundidos e usinados? Sim, exportação em 2022 foi o nosso recorde de máquinas exportadas, tá? A gente vinha num crescimento bastante bom. Em 2023, até porque a Europa é importante para nós e a gente está em vários países da Europa em recessão, a gente teve uma queda de exportação em 2023 em relação a 2022, e a gente também teve uma queda muito significativa na Argentina, decorrente do ambiente
econômico da Argentina no ano passado. Mas a gente acredita, sim, que exportação é, para nós, um mercado e clientes bastante importantes e a gente mantém todos os nossos esforços em máquinas para exportação. Em fundidos usinados também. A gente hoje tem uma unidade nos Estados Unidos, onde já tem um time de fundidos usinados para suportar os clientes lá, e a gente está bastante otimista que a gente tem bastante condição de incrementar. A gente já exporta, né, para a França, Finlândia e Estados Unidos, e a gente tem bastante convicção que a gente pode ampliar e exportar mais para mercados fora do país na fundição, e que a gente é competitivo sim. Próxima pergunta vem do Marcos Carregari. Olhando a carteira da BW, quanto deve ser reconhecido em faturamento em 2024 e como pode ser a lucratividade dessa área de negócio? A carteira de 24 da BW ela está praticamente fechada e, como o Fábio mencionou, Marco, a gente já tem pedidos para 2025. Então, a BW realmente melhorou bastante o relacionamento com os clientes. A gente está num momento bastante bom. O mercado de defesa também está num momento bom. Então, a gente já tem bastante pedido para a BW em 24 e em 25. É difícil um pouco estimar a receita, porque ainda uma parte significativa da receita da BW vem de retrofitting, serviços, peças de reposição, e isso a gente vai vendo ao longo do ano. Mas a nossa expectativa é ter resultados sólidos da BW também nos próximos anos, até pela carteira. A próxima pergunta vem do Antônio Riso. Em fundidos usinados, a companhia tem condições de buscar outros segmentos, ficando menos dependente do segmento de eólicas? Sim. Inclusive, essa é uma das estratégias. Quando eu falei de mudança de mix entre as fundições, foi isso. A gente está jogando mais bens de capital para máquinas, peças pesadas, mas não tão pesadas como eólico, para a fundição, que até alguns anos era quase que toda dedicada a eólico. Agora ela está fazendo peças para clientes de bens de capital, tanto home quanto BW hoje é 100% comprando na nossa fundição. BW não era, agora já é. São peças bem pesadas, então a gente espera melhorar o nível de utilização da capacidade da fundição pesada com essas mudanças de mix e dedicar fundição mais leve às linhas super automáticas ou bem automáticas. Tá? A próxima pergunta vem do Rubens Machado. A empresa pretende... Caiu? Já foi. Já foi essa pergunta? Sobre a remuneração dos acionistas, eu já cobri. A próxima do Lucas. Poderiam comentar sobre a bonificação de ações e o payout esperado para 24? Acho que eu já falei um pouquinho do payout, vai depender também do JCP, enfim, como vai ser a regulamentação para isso em 2024. Mas a gente espera, sim, ser rentável e continuar a nossa política de distribuição. Né? Sobre a bonificação, acho que o que é importante, teve um fato relevante que fala sobre isso. O que está acontecendo, a gente só está fazendo uma proposta, dentro da proposta para a Assembleia, sobre a bonificação de ações. Então, quer pegar os lucros acumulados de 2023 e aumentar o capital. Acho que é uma proposta que a gente já fez já o ano passado, a gente já fez fazendo com uma certa frequência, aquilo que a gente não distribui, a gente faz a capitalização, usando os nossos negócios, usando-os em bons projetos, locação, PRODES, que requer capital, e a gente vem usando isso nesses projetos, nesses novos produtos, né? E isso é bom para o acionista, e na capitalização melhora aí o custo de aquisição das ações e melhora numa eventual alienação de ação, eficiência tributária sobre o ganho de capital. Antônio, obrigado.
sempre. Rubens, né, sobre P&D, o que a empresa tem pensado em novos produtos que possam trazer uma nova perspectiva para a companhia? Muito obrigado pela pergunta, Rubens. A gente está investindo muito, continua investindo muito em P&D. Nosso time aqui são centenas de engenheiros trabalhando em P&D o tempo inteiro, né? E com um roadmap revisado, já foi revisado há 3 anos atrás, agora muito mais focado na parte de conectividade, análise de Big Data, melhorar a experiência do cliente, e a gente espera, nos próximos anos, poder entregar para o nosso cliente informações da máquina, muito mais assertividade para as preditivas, para as preventivas, para que a gente consiga garantir cada vez mais uptime de máquina do cliente, garantir cada vez mais o sucesso do negócio do cliente. Então, em P&D, nós estamos sim pensando em embarcar novas tecnologias, em ter novos produtos, mas muito mais hoje focado em conectividade, em Big Data, em análise da máquina para o cliente, para que ele tenha cada vez mais sucesso. Esse é o nosso foco de P&D. Mais uma pergunta do Matheus: qual a perspectiva quanto aos impactos da Villa Home no futuro para o resultado da companhia? Está dentro do esperado? É possível detalhar mais sobre esse empreendimento? Eu vou pedir para o Fábio responder essa pergunta. Fábio, você está mais por dentro do negócio do Villa Home, por favor. Claro. Bom, a Villa Home, ela é um empreendimento aqui em Santa Bárbara do Oeste, que é um condomínio fechado de alto padrão, onde a Home fez uma parceria com um incorporador, né, do qual cada um tem 50% de participação no VGV do empreendimento, né, do qual é público, daí de um valor nominal de 137 milhões de reais. O condomínio foi praticamente, todos os terrenos praticamente vendidos. Nós já registramos, né, nos 2 anos, ou seja, 22 e 23, que ele começou a ser incorporado, desenvolvido em meados de 22, aproximadamente 75 milhões de reais, que o empreendimento hoje ele está em torno de 82% concluído, né? Então, se a gente olhar para frente, né, ainda tem uma parcela para ser reconhecida no resultado da companhia em 2024, que é o equivalente aí a aproximadamente mais 19% da parcela cabível à Home, né? Os recebíveis, parte foi comprada à vista, parte parcelada direta ou financiada diretamente com o incorporador, então isso tem aplicação de 12% ao ano mais IPCA, isso tem sido recebido, níveis de inadimplência baixíssimos, né? O empreendimento foi realmente um grande sucesso, e agora estamos na fase de finalizar e entregar o produto final aos adquirentes dos lotes. Então ainda tem algum impacto para acontecer no resultado, né? Mas o principal impacto, ser 80% de todo o empreendimento, já aconteceu em 2023 e 2024. Com licença. Como não há mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Luiz Cassiano para as considerações finais. Lembrando que o Departamento de Relações com Investidores da Home está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Por favor, Sr. Luiz Cassiano. Obrigado, Raíssa. Bom, obrigado a todos pela participação hoje no call da Home do 4º trimestre de 2023. Nosso time de RI está à disposição. Qualquer pergunta, qualquer dúvida que tenha ao longo do trimestre, a gente está à disposição. E a gente se vê novamente em abril, 16 de abril, a gente está trazendo o resultado do 1º trimestre de 2024, tá bom? Obrigado a todos, até mais, bom dia, boa tarde a todos, até mais. A teleconferência da Home está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.